Queridos e amados irmãos, a igreja nos convida hoje a uma solidariedade espiritual em função daqueles que já terminaram a sua caminhada nesta terra. Ao mesmo tempo que hoje a igreja nos coloca diante daqueles que já partiram, também nos coloca diante da certeza e da fé na vida, na ressurreição. O apóstolo Paulo vai dizer assim: se Cristo não ressuscitou, então vã, sem sentido, sem significado é a nossa fé. A nossa fé não é vazia, não é sem significado, porque a nossa fé é no Cristo que, apesar de ter passado pela morte, venceu essa morte, alcançou a vida e com a sua morte, com a sua vida, deu-nos, portanto, a vida. A palavra vai dizer, né? Todo aquele que crê terá a vida eterna. E essa vida que nós esperamos é em função dessa vida que nós vivemos. Essa vida aqui presente não nos será tirada, mas será transformada. E é isso que nós acreditamos. É isso que nós esperamos. A transformação definitiva da nossa vida. Durante o tempo que nós vamos vivendo, Deus, Ele pode, pelo seu poder e pela sua graça, realizar grandes transformações na nossa vida. Mas por ocasião da nossa morte, Cristo passa de um modo definitivo na nossa vida para nos transformar para sempre, para nos levantar para sempre. E essa é a esperança que nós alimentamos, a esperança da vida eterna. Nós percebemos que o tempo todo a nossa sociedade é uma sociedade que tem a morte como um tabu, que tem a morte como um assunto que não deve ser conversado, um assunto que não deve ser falado. Existe até mesmo uma certa rejeição. Parece que nós ignoramos o fato da morte. Ignoramos que a morte é uma realidade. Ignoramos que a morte é para nós. Que a morte faz parte da vida. Mas que nós, como cristãos católicos, encontramos um sentido profundo para essa realidade da morte. Os nossos olhos não param na morte, mas os nossos olhos alcançam a vida. Tem um texto bíblico de Jó, que também é possível para a missa de hoje, que diz, né? Eu sei que quando se desfizer esse corpo mortal que tenho, eu verei o Redentor. E por que não? Seria tão importante que nós, todos os dias da nossa existência, alimentássemos essa esperança. Eu verei o Redentor, eu fui feito para o Redentor, eu me unirei de um modo mais completo, profundo e absoluto à morte de Cristo, e é a isso que eu sou chamado. Quer dizer, nós vivemos para muito mais do que nós imaginamos, né? Nós vivemos para muito mais que os nossos olhos podem ver. Nós vivemos para muito mais do que o nosso coração consegue imaginar. A palavra vai dizer assim, né? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam, os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram e o nosso coração jamais pôde imaginar. O que Deus prepara para aqueles que o amam é semelhante ao que diz a primeira leitura, né? O Senhor dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias. Percebemos aqui a salvação comparada a um grande banquete de festa. A um grande banquete de festa que nos espera e que é definitivo, que não acaba, que não tem fim, que não conhece o fim. Porque quando nós recebemos o batismo, a semente da eternidade foi plantada em nós. E hoje precisamos reconhecer isso. Olhando para a minha vida, olhando para a minha fé, olhando para aquilo que Deus fez e faz na minha vida, eu reconheço que a semente da eternidade já foi plantada na minha vida e eu vou cultivando pelos sacramentos que eu recebo, eu vou cultivando pela fé que eu alimento, até o dia em que Deus julgar necessário que eu passe para Ele definitivamente. Durante a nossa existência, nós vamos passando para Deus. Meus irmãos, nós não somos donos do tempo. Fica muito claro isso para nós hoje.
Nós não somos dono do tempo. O tempo que nós temos, na verdade, nós não temos. Isso é fato. Isso é fato. E às vezes nós ficamos procurando soluções para a morte. Soluções. Temos medo de irmos para o nada. Temos medo de ir para a condenação eterna. Temos uma insegurança muito grande porque não sabemos de fato do que se trata essa questão de morte. E para muitos já não há nem sequer uma esperança de nada. E por isso que se vive de qualquer jeito. Mas nós cristãos católicos temos um convite que a palavra de Deus nos faz. Ele nos dará um banquete. E naquele dia, portanto, todas as lágrimas serão enxugadas. E a leitura vai dizer assim: vamos alegrar-nos. Olha o convite. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. Deus nos salvou. Deus nos salvou. E nós queremos nos unir a essa salvação, buscando Cristo todos os dias da nossa vida. A segunda leitura vai dizer assim, que Deus nos deu um grande presente de amor, que é sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. E olha que Paulo diz, aliás, João: caríssimos, é para você e para mim, caríssimos, desde já somos filhos de Deus, e nem sequer se manifestou o que seremos. Quer dizer, nós não sabemos o que será de nós, mas sabemos que o que será de nós será a vontade de Deus. E diante da vontade de Deus, nós precisamos nos lançar como uma criança que confiantemente se lança nos braços da mãe, se lança nos braços do pai. Eu me recordo do anúncio da morte de São João Paulo II, quando o decano cardinalício foi à praça pública e disse: Sua Santidade, Papa João Paulo II, voltou para a casa do Pai. Contempla, vive, experimenta os abraços do Pai. É assim que a morte deveria cair no nosso coração. Pois, para aqueles que acreditam no Cristo, a vida não é tirada, vai dizer a igreja, mas transformada. E Agostinho vai dizer assim: ninguém de nós nasceu para morrer, mas não morremos para ressuscitar. Então nós nem sabemos o que será, não temos manifestação do que será. Mas depois São João vai dizer assim: mas sabemos que quando Jesus se manifestar, ou seja, quando Jesus voltar, quando chegar o último dia da história, Jesus vai se manifestar. E aí a esperança é essa aqui: nós seremos semelhantes a Ele e veremos tal como Ele é. Nós seremos como Cristo é. Não haverá diferença. Como Cristo é, nós seremos. E nós vamos contemplar Jesus de fato como Ele é. Meus irmãos, é isso que a morte nos dá. É isso que a desgraça da morte, que entrou no mundo como fruto do pecado, nos dá. Por causa do pecado original, a morte entrou no mundo, não era projeto de Deus. Mas Deus agora, pela salvação realizada em Cristo Jesus, nos dá, através da morte, conhecer Jesus como Ele é e sermos semelhantes a Ele. É essa fé que nós alimentamos. O Evangelho vai nos dizer: eu não quero que nenhum daqueles que o Senhor me deu venha a se perder. Vai dizer o livro da sabedoria: aos olhos dos insensatos parecem ter morrido aqueles que partiram, Nós olhamos para o caixão e pensamos: morreu, coitado. E a palavra diz: ó insensatos, aos olhos dos insensatos parecem ter morrido, mas eles estão em paz. Eles estão em paz. Tá certo, a morte nos assusta sim, e nós não queremos que aqueles que nós amamos vão embora. E temos medo de partir também. Nós sabemos que isso é realidade, mas fico observando a diferença de uma pessoa que perde alguém e tem fé. É diferente, distintamente diferente. Eu percebo isso quando vejo uma pessoa que perdeu alguém e que sempre acreditou no Cristo e crê, encara aquela perca de um modo diferente. No entanto, aquele que não crê no Cristo cai no desespero.
Meus irmãos, essa palavra nos leva então a rezar por aqueles que fizeram parte da nossa vida, mas agora fazem parte da vida de Deus. Por aqueles que esperam a salvação na condição de purgatório, mas também a recordar-nos que é necessário nos preparar para o nosso encontro definitivo com o Senhor. São Francisco de Assis chamava a morte de irmã morte e dizia assim que nós deveríamos andar com a morte todos os dias do nosso lado, para não esquecermos que tudo isso aqui não tem nada de definitivo, é tudo passageiro, mas que nós caminhamos para aquilo que é definitivo, que nós caminhamos para aquilo que é eterno. Santo Agostinho vai dizer também assim, né? Saudade sim, tristeza não. Não é dia de tristeza, eu não gosto esse clima que as pessoas fazem, né? Dia de finados, né? Que tristeza. Não, a palavra diz aqui, né? Irmãos, nós esperamos nele, vamos nos alegrar, vamos nos alegrar. Daqui a pouco também, que talvez nós vamos nos dirigir, eu também farei o mesmo, embora não tenha nenhum parente que fale isso daqui, mas vamos nos dirigir ao cemitério, visitar os túmulos, mas não com esse espírito de perca, mas com esse espírito de recordação daqueles que são importantes para nós e que estão agora mais perfeitamente unidos a Deus, e ao mesmo tempo alimentar a nossa esperança de que aquilo ali não é nada. Porque a igreja nos ensina que quando Cristo voltar, esse Cristo vai levantar todos os corpos inanimados para sempre. E nós seremos colocados diante dele para sempre. E viveremos nele, por ele, para sempre. Como vai dizer o Apocalipse, cantaremos os seus louvores, a sua glória e a sua majestade diante do trono do Cordeiro. Então o cemitério, e a palavra cemitério significa dormitório, né? Quando Jesus falou da morte de Lázaro, ele falou assim: Lázaro dorme, Lázaro dorme. A morte é um sono profundo, mas quando Cristo vier, todos serão despertados desse sono, e nós nos levantaremos para sempre, por definitivo. Se hoje nós estamos caídos na vida, na morte, nós seremos levantados pelo Cristo ressuscitado. Então, meus irmãos, não vamos deixar que a tristeza tome conta do nosso coração, não é de Cristo. Saudade nós vamos ter, porque quem ama tem saudade. Mas ao pensar nos nossos entes queridos que faleceram, vamos pensar como aqueles que um dia esteve aqui não estão mais, mas estão na glória. E nós temos uma comunhão com os mortos, nós cremos na comunhão com aqueles que já se foram. Nós somos uma só igreja, e mesmo aqueles que já partiram não deixaram de ser a igreja que nós somos, não deixaram de ser a igreja que nós estamos sendo. Mas a morte tem que fazer parte da nossa vida, não com espírito de tristeza, não, porque quem acredita na vida eterna espera com alegria esse encontro com o Senhor e se prepara todos os dias da sua vida. E a pergunta é: eu creio na ressurreição? Eu creio na vida eterna? Eu vivo com esperança a vida eterna? Diante dos meus atos, da minha vida, eu busco em tudo que eu faço, em tudo que eu vivo, eu busco a vida eterna, nos pequenos detalhes, porque eu tenho dentro de mim sementes da vida eterna. Não faz muito tempo não, que eu venci o medo da morte. Não tenho vergonha de falar isso. Há pouco tempo atrás eu carregava um medo da morte que me matava já em vida. Mas o Senhor foi curando meu coração. E eu me lembro que quando eu fui chegar em Guaxupé, né, há 15 anos atrás, quando eu chegava em Guaxupé para começar meus estudos em preparação para o sacerdócio, nós fomos fazer um trabalho, creiam se quiser, a pessoa nos levou para fazer um trabalho dentro do cemitério. Começou bem, né? E aí, eu me lembro que lá no cemitério de Guaxupé, tem uma frase estampada na fachada do cemitério que acabou com a minha vida, que dizia assim, né? Eu fui quem tu és e tu serás o que sou, né? Aquilo acabou comigo e alimentou muito mais o medo da morte.
mas naqueles anos de estudo da palavra de Deus, essa palavra foi curando meu coração, foi curando a minha vida, dissipando o meu medo da morte. Mas agora eu preciso ainda aproveitar a minha vida para me preparar para esse encontro definitivo com o Senhor. A vida é isso, uma grande preparação que Deus está nos dando para esse encontro definitivo. E a cada segundo que nós temos é uma oportunidade que Deus está nos dando de construir, de fabricar a eternidade que Deus quer nos conceder gratuitamente, por pura bondade, por pura misericórdia. E é isso que nós esperamos, e é isso que nós cremos. Então, meus irmãos, ao sairmos daqui dessa igreja hoje, tendo rezado por aqueles que se foram, especialmente aqueles que são da nossa família, da nossa vida, nós queremos sair daqui dizendo isso, né? Que aqueles que creem, a vida não é tirada. E aquela resposta bonita que Jesus deu para Marta, né? Na morte de Lázaro: Marta, Marta, se você crê, você verá a glória de Deus. Se você crê, você verá a glória de Deus. Por isso, meus irmãos, ânimo, coragem. Não é dia de tristeza, não é dia de nada disso. É dia de agradecer, porque nós não caminhamos para o vazio, nós caminhamos para a completude eterna. Não caminhamos para o nada, caminhamos para o tudo. Não caminhamos para algo que deve causar medo, caminhamos para algo que deve causar alegria, e que nós construímos cada dia na esperança. Que Deus nos ajude e que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descanse em paz.